Glória a Deus, glorificando, bendizendo, exaltando aquele que reina e vive para todo o sempre. Amados irmãos e amigos ouvintes da Web Rádio El Shaddai, é motivo de alegria de estarmos unidos e reunido através deste instrumento para junto glorificar o nome do Senhor Jesus. Amém? E sem delongas, vamos para a mensagem que salva, cura e liberta. Leva o pecador remido pelo sangue de Cristo para morar no céu. Quem tem essa esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Amém? Apocalipse, Revelação, seu capítulo 9. Apocalipse é revelação dos últimos tempos, conhecido como escatologia, e como diz a palavra, Apocalipse é revelação, as coisas que hão de acontecer, e olha que está bem próxima. Vamos ao texto, Apocalipse 9, verso de número 1 a seguir está escrito: o quinto anjo tocou a sua trombeta e vi uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. A estrela foi dada a chave do poço do abismo. Quando ela abriu o abismo, saiu dele fumaça como de uma gigantesca fornalha. O sol e o céu escureceram com a fumaça que saía do abismo. Da fumaça saíram gafanhotos que vieram sobre a terra, e lhes foi dado poder como o dos escorpiões da terra. Eles receberam ordens para não causar dano nem à relva da terra, nem a qualquer planta ou árvore, mas apenas aquele que não tinha o selo de Deus na testa. Não lhes foi dado poder para matá-los, mas sim para causar-lhes tormento durante 5 meses. A agonia que eles sofreram era como a da picada do escorpião. Naqueles dias, os homens procurarão a morte, mas a morte fugirá deles. Mas a morte fugirá deles. Os gafanhotos pareciam cavalos preparados para a batalha, e tinha sobre a cabeça como coroas de ouro, e o rosto deles parecia rosto humano. Os cabelos deles eram como os de mulher, e os dentes como os de leão. Amém? Oremos. Pai, Senhor da glória,
livra-nos desse dia terrível, chamado de grande e terrível tribulação, que nada mais, nada menos é o dia da ira do Senhor sobre todos que vivem na desobediência, que vivem numa vida dissoluta, devassa, promíscua, aonde não glorificam a Deus. Mas que teu Espírito Santo venha abrir as mentes, os corações, colocando temor, que é a sabedoria, para todos se apartarem do mal, que é o entendimento. Pai, repreenda o sono físico e espiritual dos amados irmãos e amigos da Web Rádio El Shaddai, que está conosco nesta madrugada. E que anjos poderosos acampem sobre todos os nossos para nos guardar e livrar de todo mal. Fica conosco e fala aos nossos corações. É o nome do Senhor Jesus. Amém? Deus seja louvado. Meus amados irmãos, estamos diante de uma leitura que está prestes a acontecer. Apocalipse é revelação das coisas que hão de acontecer nos últimos dias. João, ele foi arrebatado ao terceiro céu pelo Espírito do Senhor, quando estava preso em Pátimo. Ele era o último dos apóstolos, porque os demais já haviam todos morrido de forma horrenda, decapitado, crucificado, predejado. Amados, nunca foi tempo de brincarmos de ser crente. E o que vemos de pessoas dispersas dizendo a adorar a Deus, mas vive como se nada fosse acontecer, que tudo fosse sombra e água fresca. Porém, esse não é o evangelho genuíno de Cristo. O apóstolo Paulo, ele escrevendo à igreja de Filipenses capítulo 1, verso 29, a vocês foi dado o privilégio não apenas de crer nele, mas também padecer, sofrer por ele. Estamos preparados? Meus amados, o texto lido de Apocalipse, nesta época, não estaremos, porque nesta época a igreja prudente já não está mais aqui. Ela já está no céu, amém? Mas os que vivem brincando de ser crente e os incrédulos que não creram no Salvador, Jesus, vão passar por esta grande e terrível tribulação. Como foi lido, vai chegar um período que as pessoas vão achar que a solução é a morte. Porém, a morte vai fugir deles. Porque Deus, ele sempre esteve e sempre estará no controle de todas as coisas. Eu ouço pessoas pregando dizendo: Deus ainda está no controle. Esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia
que criou o céu, a terra, as águas e tudo que nele existe, nunca perdeu e jamais perderá o controle de algo no céu ou na terra ou debaixo da terra. Amém? Glória a Deus. Então, Apocalipse 9. O quinto anjo significa dizer que já houve 4 anjos que tocaram sua trombeta. Mas o quinto, aqui é o ápice da terrível e grande tribulação. E diz assim: o quinto anjo tocou a sua trombeta, e vi uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. A estrela foi dada a chave do poço do abismo. Essa estrela não é uma estrela literalmente, é um anjo. E este anjo, ele vai abrir o poço do abismo. Verso 2 diz assim: quando ela, em forma figurada de estrela, que é o anjo, quando ela abriu o abismo, subiu dele fumaça, como de uma gigantesca fornalha. O sol e o céu escureceram com a fumaça que saiu do abismo. Da fumaça saíram gafanhotos que vieram sobre a terra, e eles foi dado poder como dos escorpiões. Esses gafanhotos não são gafanhotos que destroem a lavoura. Por exemplo, quando Moisés, ele foi levantado como o libertador de Israel. E ali o Senhor fez prodígio e maravilha através de Moisés. Entre elas, a praga do gafanhoto. Nós vemos exatamente, louvado e bendito seja o nome do Senhor, quando em Êxodo, no capítulo de número 10, vamos ver o que ocorreu na época com os gafanhotos. Livro do Êxodo, que é tirado para fora, capítulo de número 10. Aleluia. Verso do 12 ao 15, diz assim: mas o Senhor disse a Moisés: estende a mão sobre o Egito, para que os gafanhotos venham sobre a terra e devorem sobre a terra repetindo. Mas o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o Egito, para que os gafanhotos venham sobre a terra e devorem toda a vegetação, tudo que foi deixado pelo granizo. Moisés estendeu a vara sobre o Egito, e o Senhor fez soprar sobre a terra um vento oriental durante todo aquele dia e toda aquela noite. Pela manhã, o vento havia trazido os gafanhotos, os quais invadiram todo o Egito e desceram em grande número sobre toda a sua extensão. Nunca antes houve tantos gafanhotos
nem jamais haverá. Eles cobriram toda a face da terra de tal forma que ela escureceu. Devoraram tudo o que o granizo tinha deixado, toda a vegetação e todos os frutos das árvores. Não restou nada verde nas árvores, nem nas plantas do campo, em toda a terra do Egito. Então, essa época aqui era literalmente gafanhoto que comem toda a vegetação. Porém, esses gafanhotos de Apocalipse são demônios em forma de gafanhoto, mas a característica deles é totalmente diferente. E vamos ver isso no decorrer da leitura. Então, gafanhoto é algo destrutíveis para vegetação. O que ocorre em Apocalipse 9, que esses demônios em forma de gafanhoto, que tem tamanho gigantesco, ele vai danificar o ser humano a ponto de eles quererem morrer, achando que na morte seria a solução para o sofrimento. Mas vamos ver o que diz a palavra. Apocalipse 9, verso 5. Louvado e bendito. Verso 4. Louvado e bendito seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Eles quem? Os gafanhotos, os demônios, receberam ordem. E quem deu esta ordem? Satanás? Não. O Todo-Poderoso Deus Altíssimo. Eles receberam ordem para não causar dano nem na relva da terra, nem a qualquer planta ou árvore, mas apenas aqueles que não tinham o selo de Deus na testa. Este selo é uma forma figurada, não é literal. Por exemplo, este selo aqui é o Espírito Santo. No capítulo de Efésios 1, verso 13 diz: quando vós ouviste o evangelho da verdade, que pode salvá-lo, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Então este selo é uma forma figurada, mas é o Espírito Santo. Então, todos aqueles que não deram lugar ao Espírito Santo no tempo da graça, que é este tempo que estamos vivendo, então o Espírito, ele vai arrebatar a igreja e vai sair da terra. Hoje, o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas. Ele intercede por mim e por você, com gemido inexprimíveis, como deixou escrito Paulo, escrevendo à igreja de Romanos, capítulo 8, 26 e 27. Então o Espírito Santo, ele nos lembra, ele nos ensina, nos capacita, nos guia. Então, se hoje muitos já acham difícil servir ao Senhor Jesus, imagine sem a ajuda do Espírito Santo. Então, meus amados, não vamos brincar de ser crente. Desperta, tu que dormes. Cristo, ele vem. Estamos preparados. Aleluia.
Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Por exemplo, na questão do selo, nós vamos entender aqui também quando o Senhor, ele fala lá em Ezequiel, glória a Deus, no capítulo 9 de Ezequiel, louvado e bendito seja o nome de Jesus. Ezequiel, profeta e também sacerdote. Capítulo 9, verso de número 12 ao 15. Falando sobre esse selo. Glória a Deus. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Ezequiel capítulo 10, não é 9. Aleluia. E o verso 12 diz assim: seus corpos, inclusive as costas e as mãos, e as asas, estava completamente cheio de olhos, como as suas 4 rodas. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Louvado e bendito seja o nome de Jesus. Mas não é esse texto não. Vou achar aqui e volto a falar dele. Glória a Jesus. Então no Apocalipse, no capítulo de número 9, o verso de número 4. Nesse período, os demônios, eles vão danificar o ser humano de uma forma horrenda, que eles vão achar que a morte é a solução. Mas não é a solução. A solução é Jesus. Não deixe Jesus por nada, por este mundo que jaz no maligno. A Bíblia é clara. Quem ama este mundo, Deus, o amor dele não está nele. Em Tiago, o Senhor diz, capítulo 4:4, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que aquele que ama o mundo, o amor de Deus não está nele? Aliás, diz assim, adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que aquele que ama o mundo constitui inimigo de Deus? Podemos, eu e você, contra ele? Misericórdia. Melhor obedecer do que sacrificar. Deus, ele é amor. Sim, mas é justiça. A sua base, o seu trono é justiça e juízo. Justiça para os que obedecem, juízo para os desobedientes. Salmo 89:14. Então, no verso 4, diz assim: eles receberam ordem para não causar dano na relva da terra, nem qualquer planta ou árvore, mas apenas aquele que não tinha o selo de Deus na testa. Não lhe foi dado poder para matá-los, mas sim para causar-lhes tormento durante 5 meses. Não são 5 horas, não são 5 semanas, são 5 meses. Amados, 180 dias, 5 meses. Então, nesse período,
Imagine alguém tentando cortar o seu pulso, a garganta, e não vai adiantar. Não vão morrer. O sofrimento só vai aumentar. Por isso, o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Roma, capítulo 13 de Romanos, e o verso 11. Agora é hora de nós despertarmos do sono, porque a nossa salvação está mais próxima do que quando aceitamos a fé. Amém? Glória a Deus. Então, 5 meses de agonia, 5 meses de tormento serão danificados. Nesse período, ninguém pode comer ou beber, comprar ou se vestir, porque não vai ter liberdade, exceto os que deram lugar à besta, colocando o seu selo. E aí, este selo da besta, que muitas pessoas cogitam de várias formas, que é um chip, que é o CPF, mas tem algo que pode ser celular. O celular, meus amados, aonde eu e você vamos, ele nos identifica aonde estamos. Localização, para quem ligamos. E a tecnologia vai ser o número 1 da besta, do anticristo, porque ele não é onisciente, ele não pode estar em todos os lugares, mas a tecnologia vai ser seu braço direito. Porém, seja qual for a marca da besta, se não tiver ela, amados, não pode comprar, não pode vender, vai morrer de fome ou torturado. E não é direto, decapitou e morreu. Vai ser tormentado por 5 meses. Então vamos nos santificar mais. Vamos nos achegar mais a Deus, consagrando. Hoje, muitos que diz ser crente não tem uma hora para meditar na palavra, não tem tempo de uma hora de estar buscando ao Senhor em oração. E ainda dizem que não é por muito falar, que antes que clame Deus já sabe, é verdade. Mas Jesus, ele repreendeu Tiago, Pedro e João. Em Mateus capítulo 26, verso 40. Nem uma hora podeis vigiar comigo. E esse vigiar aqui é orar. E oração é diálogo. E diálogo é quando vamos conhecer alguém. E não tem como eu e você conhecer o Senhor se não for através dessas duas coisas: meditação da palavra e oração. Quando meditamos na palavra, o Senhor fala conosco. E quando oramos, nós falamos com Ele. Amém? Então, meus amados, vamos ter prazer de meditar na palavra. Prazer de estar na presença do Senhor, conversando com Ele. Muitos perdem tempo contando seus problemas para pessoas, amigos, entre aspas, que não resolve o problema. Só vai conhecer o seu problema e tornar conhecido a outras pessoas. Mas conte o seu problema para Jesus, porque esse sim, além de você e eu poder confiar 100%, 1000%, ele ainda tem poder
de resolver os seus e os meus problemas. Amém? Glória a Deus. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Então, naqueles dias, verso 6, os homens, que é ser humano, procurarão a morte, mas não encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte, vai, como diz no mundo, partir a mil, vai fugir deles. Aleluia. Glória a Deus. Então, o que é que ocorre? Vamos dar lugar ao Espírito Santo. A Bíblia diz, em Efésios, capítulo de número 4, verso 30, e não entristeçais o Espírito Santo, o qual está selado, aleluia, forma figurada, selado para o dia da redenção, ou seja, o arrebatamento. Se nós não der lugar ao Espírito Santo, ele não vai nos arrebatar. Então, meus amados, vamos dar lugar ao Espírito Santo. Não vamos entristecê-lo. Ele é sensível, ele sente ciúme. Você pergunta quando vai se vestir, se aquela roupa está agradando a ele. Você pergunta ao Espírito Santo se deve ir fazer isso ou aquilo. Pense nisso, porque você e eu fomos comprados por alto preço. Aleluia! E não somos de nós mesmos. Paulo diz aos Coríntios, capítulo 5, aleluia, primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 6, não é 5, e o verso 18, fuja da prostituição. Todo pecado que o ser humano comete é fora do corpo, mas os que cometem no corpo peca diretamente contra o templo do Espírito Santo. Não sabeis vós que não sois de vós mesmo? Foste comprado por alto preço. Então glorifica a Deus no corpo de vocês. Amém? Glória a Deus. Louvado e bendito seja o nome daquele que reina e vive para todo o sempre. Vamos ver aqui no livro de Jó. Glória a Deus. Livro de Jó. Capítulo 3, verso 21 diz assim: aos que anseia pela morte, e esta não vem, e procuram mais do que um tesouro oculto, escondido. Jó está falando desses dias terríveis, que as pessoas vão ansiar a morte, e ela não vem, e procura mais que um tesouro escondido, oculto. Então, hoje, qualquer dor, as pessoas correm para os hospitais, para os médicos, para se medicarem, para não morrer. Hoje se apega a tudo, entre aspas, muitas vezes de maneira errônea, em vez de se apegar firmemente nas mãos de Jesus, fica buscando em homens, médicos, remédios. O salmista, no Salmo
118, verso de número 8, ele diz: melhor confiar em Deus do que nos homens. Verso 9, melhor confiar em Deus do que nos príncipes, ou seja, reis da terra, presidente, governadores, nos homens. Vamos confiar no Senhor. Ele nos ama e Ele morreu por mim e por ti. Mas não deixe que ninguém vos engane. Então, como diz, nesse período, os homens anseiam pela morte, e esta não vem, e a procuram mais do que um tesouro oculto. Por exemplo, estamos vendo duas guerras em curso. A primeira, ela está há 1 ano e um pouco mais de 9 meses. É Rússia e Ucrânia e seus aliados. E hoje completa 31 dias. Israel contra o grupo radical, grupo de extermínio terrorista Hamas. Mas não é só o grupo Hamas. Tem outras pessoas por trás dele dando suporte. Infelizmente, muito tem descido à sepultura. Muitos estão feridos, muitos já sentem a dor da morte e da fome. Infelizmente, está sendo um caos. Como igreja, vamos orar por Israel. Não só por Israel. Temos que orar por todas as nações. Até porque a nossa luta não é contra os homens. É contra o diabo e o demônio que usa pessoas. Efésios 6,12. E por outro lado, 1 Timóteo 2, diz que temos que orar por toda a carne sobre a terra, sobre todo que exerce poder, autoridade e eminência, para que tenhamos a vida pacífica e sossegada. Isto é bom diante de Deus, que deseja que todos sejam salvos. Ele deseja salvar todos. Ele pode, Ele quer. Só depende de mim e de você. E que chegue ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Amém? Deus seja louvado. Continuando, Apocalipse 9. Agora o verso de número 7. Diz assim: os gafanhotos pareciam cavalos. Então lembre-se que não é aquela miniatura desse tamanho, por exemplo, de gafanhotos. Esses são demônios terríveis. Os gafanhotos pareciam cavalo, ou seja, o tamanho. Os gafanhotos pareciam cavalo. Preparado para a batalha, tinha sobre a cabeça algo como coroa de ouro. Coroa de ouro sobre a cabeça refere-se a poder. O rosto deles parecia rosto humano. Então, não tem nada a ver com gafanhoto de Êxodo, do tempo de Moisés. Lá do Êxodo. Os cabelos deles eram como de mulher, ou seja, compridos. E os dentes como de leão. Coraça como coraça de ferro. E o som das suas asas era como o barulho de muitos cavalos. E a carruagem
correndo para a batalha. Aleluia! Glória a Deus! Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Em Joel, capítulo 2, fala algo semelhante. Diz assim: Joel, capítulo de número 2, verso 4 ao 6. Eles têm aparência de cavalo. Joel profetizando já para o final dos tempos. Ele tem aparência de cavalo. Como cavalaria ataca galopando, com barulho semelhante ao de carro, salta sobre os cumes dos montes, como um fogo crepitante que consome o retolho, como um exército poderoso em posição de combate. Aleluia! Diante deles, povos se contorcem angustiados. Todos os rostos ficaram pálidos de medo. Eles atacam como guerreiros e escalam muro como soldados. Todos marcham em linha sem se desviar do curso e não se empurram uns aos outros. Cada um marcha sempre em frente, avançando por entre os dardos, sem desfazer a formação. Então, eles são um exército. E vamos ver exatamente a quantidade desse exército. Praticamente é a população hoje do Brasil. Se eu não estou enganado, o Brasil hoje tem mais ou menos 230 mil habitantes aproximadamente. E nesta época são 200 milhões. 200 milhões de demônios em forma de gafanhoto. Diz assim, verso de número 8 de Apocalipse 9. Aleluia. Os cabelos deles eram como de mulher, e os dentes como de leão. Tinha coraça como coraça de ferro, e o som das suas asas era como o barulho de muitos cavalos, e carruagem correndo para a batalha. Tinha caudas de escorpião. Então, gafanhoto normal não tem cauda de escorpião. Tinha cauda e ferrões como de escorpião. E na cauda tinha o poder para causar tormento. Lembra? 5 meses. Tormentar o ser humano desobediente, ímpio. Aleluia. Durante 5 meses, tinha um rei sobre eles, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, e Apolion em grego. Esse é miserável. Satanás perto dele, em termo de perversidade, é café pequeno, como diz no mundo. Satanás é mais astuto, mas esse é miserável para destruir. Por isso que ele está preso e é o rei do abismo. Mas ele será solto e vai estar comandando esse exército. O 6º anjo tocou a sua trombeta e ouviu a voz que vinha das pontas do altar de ouro que está diante de Deus. Ela disse:
ao sexto anjo que tinha a trombeta: solte os 4 anjos. Presta atenção aqui. Os 4 anjos. Esses 4 anjos não são anjos. Eles são demônios. É anjo caído. Porque eles estão presos. E os anjos, chamados santos, bons, que servem ao Deus Altíssimo, e também está à disposição da igreja, como diz carta aos Hebreus 1:14, que os anjos são ministros da igreja. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Os 4 anjos que estavam preparados para aquela hora, dia, mês e ano, foram soltos para matar a terça parte. Os anjos agora matam a terça parte da humanidade. O número dos cavaleiros que compunha esse exército era de 200 milhões. 200 milhões. E olha que são demônios terríveis. 200 milhões. Como vai ficar aqueles dias? Imagine. Então, meus amados, nunca foi tempo. Nunca é demais lembrar. Não vamos brincar de ser crente. Vamos ser cristão genuíno. Pequenos Cristo. Amar como Jesus amou. Perdoar como Jesus perdoou. Andar como Ele andou. E fazer a obra do Pai, como Ele fez. A Bíblia diz que não fomos nós que escolhemos a Ele, mas Ele nos escolheu, para que vardes e dê fruto, e o vosso fruto permaneça, para que tudo que pedimos, em nome de Jesus, ao Pai, Ele nos conceda. João 15:16. João 15, versículo 16. Então, o número dos cavaleiros que eu vi na minha visão, os cavalos e os cavaleiros que eu vi na minha visão, o aspecto, a aparência dele. As suas couraças eram vermelhas, como o fogo, azuis, como jacinto, e amarelo, e como o enxofre. São 3 tipos de praga. Jacinto quer dizer que é algo amargo. Aleluia. Enxofre. Por exemplo, o Senhor destruiu Sodoma e Gomorra com que? Fogo e enxofre. Todos que não tiver o seu nome escrito no livro da vida, Apocalipse 20:15, será lançado num lago de fogo que arde com enxofre. O fogo não se apaga e nem consome. Meus amados, no nome de Jesus, vamos nos esforçar. Continua dizendo, aleluia, glória a Deus. A cabeça dos cavalos parecia cabeça de leão, e a boca lançava fogo, fumaça e enxofre. Fogo, fumaça e enxofre. 1/3 da humanidade foi morto pelas 3 pragas: fogo, fumaça e enxofre, que saía da boca dos cavalos. O poder dos cavalos estava na boca e na cauda, pois a cauda deles era como cobra. Ainda está falando dos gafanhotos, demônios, que tem essa aparência. Com a cabeça, feria as pessoas. O restante da humanidade
que não morreu na época da grande tribulação. Essa que não morreu foi a que se aliaram à besta, colocando a sua marca, adorando a imagem. O restante da humanidade que não morreu por esta praga, nem assim se arrependeu das obras das suas mãos. Eles não pararam de adorar os demônios. E quais são os demônios? Os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra, madeira, ídolos que não podem ver, nem ouvir e nem andar. Amados, amigos, irmãos, vamos dar lugar a Jesus. Não existe outro Salvador. Muitos estão buscando suas religiões, achando que ela pode salvá-lo. Se religião salva, a morte de Jesus na cruz do Calvário, aquela morte vicária, aquela morte salvífica para nos libertar, foi em vão para essas pessoas que acham que suas religiões salvam. Salvação, meus amados, é só na pessoa de Jesus. João 14,6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho único, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, 12. E debaixo do céu não há outro nome o qual devemos buscar ser salvo. Este nome é Jesus. Não é Maria, não é Josué, nem Isabel, nem Paulo, nem Pedro, nem João, nem Moisés, nem Abraão, nem Isaac, nem Jacó. Este nome é Jesus. Primeira carta a Timóteo 2,5. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Amém? Só Jesus salva, só Jesus liberta, só Jesus cura e só Jesus leva para morar no céu. Amém? Desperta, tu que dormes, Cristo, ele vem. Estamos preparados. Louvado e bendito seja o nome daquele que reina e vive para todo sempre. Então muitos estão adorando demônios, que são as imagens, pessoas mortas, que não pode fazer coisa alguma. Olha o que diz o profeta Abacuque. Aleluia. Abacuque 2, verso 18, diz assim: de que vale uma imagem feita por um escritor ou um ídolo de metal que ensina mentiras? Pois aquele que o faz confia na sua própria criação, fazendo ídolos incapazes de falar. Ai daquele que diz à madeira: desperte, ou a pedra sem vida: acorde. Poderá o ídolo da orientação está coberto de ouro e prata, mas não respira. Aleluia. O Senhor, porém, está no santo templo, no céu. Diante dele fique em silêncio toda a terra, ou seja, toda a humanidade. Ainda o salmista, ele vai dizer, tanto no Salmo 135, como no Salmo 115. Vamos ao Salmo 15. E o Salmo 115. Salmo 115 fala a respeito dos ídolos.
diz assim: não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu amor e por tua fidelidade. Porque pergunta às nações: onde está o Deus dele? O nosso Deus está no céu e também no coração de todos que recebem a Jesus pela fé. O nosso Deus está no céu e pode fazer tudo o que lhe agrada. Os ídolos dele, de prata e ouro, são feitos por mão humana. Tem boca, mas não pode falar. Olhos, mas não pode ver. Tem ouvidos, mas não pode ouvir. Nariz, não pode sentir cheiro. Tem mãos, mas não pode apalpar. Pés, mas não anda. Mas não pode andar. E não emitem algum som com a garganta. Torne-se como eles, aqueles que o fazem, e todos que nele confia. Vamos confiar no Senhor. Ele tem todo o poder, no céu, na terra e debaixo da terra. Ele nos ama e deu a vida por mim e por você. Aleluia. Jesus disse, João 14, verso 23, se alguém me ama, guardará a minha palavra. E qual é a palavra? A Bíblia, a palavra de Deus, viva e eficaz. Este livro que é mais lido no mundo, mais vendido no mundo, e é o livro mais odiado do mundo. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Mas para aqueles que são fiéis, este livro, ele é a palavra de Deus, viva e eficaz. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Então, parem de adorar demônios. Quem se prostra para a imagem, quem adora as imagens, quem cultua as imagens, estão adorando, cultuando a demônios. Muitos dizem, não adoramos, veneramos. Venerar é pior do que adorar. E conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Amados, Jesus já é a porta. Vamos nos santificar mais. Vamos dar lugar ao nosso Deus. E encerrando esta mensagem, no capítulo de Marcos, capítulo 13, também Mateus 24, como Lucas, tanto 17 como Lucas 21, fala da mesma coisa, a vinda do Senhor. E a vinda do Senhor é assim, ó. Viu aí meus olhos? É no abrir e piscar de olhos, fração de milésimo de segundo. Não dá tempo se arrepender. O momento é hoje, é agora. Então, meus amados, a Bíblia diz que aquele que é santo, santifique-se mais ainda. Por isso, vamos nos santificar. Com a palavra, João 17, 17. Santifica, Senhor, pela tua palavra, pois a tua palavra é a verdade. Então, antes de Marcos, vamos falar de Apocalipse 9, 21. Apocalipse 9, 21 diz assim. Glória a Deus. O último versículo de Apocalipse. Também não se arrependeram
dos seus assassinatos, da sua feitiçaria, da sua imoralidade sexual e dos seus roubos. Aleluia! Glória a Deus! Então, ele, infelizmente, não deram lugar ao Senhor. Daniel 4, 8 e 9 diz assim. Daniel é Apocalipse da Velha Aliança. E seu capítulo de número... Aleluia! Glória a Deus! 4. Oito e 9. Por fim veio Daniel à minha presença, e eu lhe contei o sonho. Ele é chamado Beltesazar, em homenagem ao nome do meu Deus, com D minúsculo. Deram a Daniel um nome pagão, Beltesazar. E o Espírito, com letra minúscula, dos santos deuses, está nele. Eu disse, Beltesazar, chefe dos magos, sei que o Espírito dos santos deuses está em você, e que nenhum mistério é difícil demais para você. Vou contar o meu sonho, interprete-o para mim. Daniel não se contaminou com o mundo da Babilônia, dos alimentos do rei, das bebedices, das comidas sacrificadas a ídolos. E ele propôs no seu coração, juntamente com seus 3 amigos, Misael, Azarias, e esqueci o outro, mas virou Abidnego, Sadraque, Mesaque e Abidnego, nome pagão. E ali eles comeram verdura e água, legumes, durante 3 anos. E erroneamente muitos dizem, vamos fazer o jejum de Daniel, de 21 dias, só comendo legume. Não é jejum, porque ali foi 3 anos, porque levou 3 anos para estar na presença do rei. Jejum é abster de comida e bebida, tipo água, que também alimenta. Então vamos dar lugar ao Espírito Santo, o qual fomos selados. E aqui está o conselho para mim e para você, do amado irmão Marcos, João Marcos, que era filho na fé de Pedro e primo de Barnabé. Então Marcos, no seu capítulo 13, e aqui estamos encerrando, vai dizer assim, glória a Deus. Verso 33 a seguir. Fique atentos, vigie. Você não sabe quando virá esse tempo, que é Apocalipse 9. Vigie. Você não sabe quando virá esse tempo. É como um homem que sai de viagem. Eles deixam a sua casa, encarrega de tarefa cada um dos seus servos e ordena ao porteiro que vigie. Portanto, vigie, porque você não sabe quando o dono da casa voltará. Se à tarde, à meia-noite, ou cantar do galo, ou ao amanhecer. Se ele vier de repente, que não os encontre dormindo. O que digo a vocês, digo a todos, vigie. Desperta, tu
que dorme. Cristo, Ele vem. Estamos preparados? Que Deus em Cristo Jesus, por meio do Teu Espírito, nos ajude a continuar firme, abundante e constante na Tua presença. E que o Espírito Santo fale mais em cada coração. Amém? Deus seja louvado.